Infância e Juventude, AFA, Área da Família. Enquanto as crianças e jovens ficam na evangelização, os pais ou responsáveis, se desejarem, podem participar das reuniões do AFA. Sejam todos bem-vindos, quem quiser participar. E hoje temos a grata satisfação da palestra, o tema Tempo, com o senhor Ayrton, expositor desta noite, trabalhador da nossa casa. Seja bem-vindo e bom trabalho. Boa noite, irmãs, irmãos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de amor, fé e caridade. Bem, como trabalhadores, muitas vezes nós temos algumas responsabilidades. Algumas pequenas, outras maiores. Isso muitas vezes o nosso julgamento. Porque toda atividade é importante. E no tempo que nós temos, quais são as atividades que nós praticamos? O Espiritismo, basicamente, se baseia em 3 pilares: a ciência, a filosofia e a religião. Cada um desses pilares, no sentido humano de se entender, vai ter uma visão sobre o tempo. Mas a união dessas 3 visões formam quem nós somos, qual o nosso papel neste universo. Nem sempre estamos preparados para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Nem sempre nos julgamos aptos a cumprir uma determinada missão. Mas como é que nós lidamos com o tempo nesse momento? Qual é a nossa missão? O que nós devemos fazer? O mundo vai acabar? As guerras, a fome? Olha, eu sou um utopista. Eu acredito no ser humano. E eu sei que cada um dos habitantes desse planeta, à sua maneira, trabalha para a sua própria evolução e para a evolução da sociedade em geral. Então, nesse ponto, todos nós temos nossas diferenças, mas num ponto, todos nós somos iguais. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo à disposição no dia. Apesar de ter algumas pessoas que gostariam de que o dia tivesse 25, 30 horas. Outros momentos, o dia poderia terminar no cair da noite, terminou o dia, porque é tanto problema que... Bem, para a ciência, vou fazer uma pequena leitura. O tempo é a duração de fatos. É a maneira como contabilizamos os momentos, sejam horas, dias, semanas, séculos. No cotidiano, o uso da palavra é basicamente empregado na determinação da duração dos acontecimentos. Entretanto, o tempo também é uma grandeza física, considerando uma das dimensões do universo. Essas palavras, às vezes, eu me perco um pouco. Certos conceitos fogem. Universo. Olha, eu tenho a minha vida, nós temos as nossas complicações do dia a dia. Atravessar a cidade já é complicado. Imagina compreender o universo. O tempo, ele é rígido. Ele só vai numa direção. Pela ciência, sim. Nós não temos como mudar o tempo? Não.
a medida do tempo, cada povo criou a sua. Hoje nós dividimos o dia em 24 horas, a hora em 60 minutos, o minuto em 60 segundos, e assim por diante. Mas, quando vamos trazer um pouquinho para o nosso contexto, às vezes o tempo é relativo. Não sei se já aconteceu com vocês, lá dá a impressão que o tempo passou voando. Em outros momentos, mas não passa nunca essa hora. Aí perguntaram para um senhor que o bom da sociedade humana é que ela sempre recebe professores. E muitos desses professores conseguem traduzir de uma maneira mais simples, mais simplificada, fazer um resumão para os alunos. Perguntaram para Albert Einstein, criador da teoria da relatividade: Mestre Einstein, sobre a relatividade e o tempo, como é que o senhor poderia nos explicar? Aí aguardaram assim uma explicação cheia de termos técnicos e tal. Ele estava, olha, o tempo é relativo. Imagina assim, vamos pegar 1 minuto. Eu vou ficar 1 minuto numa boa companhia, com uma pessoa que eu aprecie muito, que tem um ótimo papo, um grande carisma, nós temos muitas coisas em comum, conversamos, aquele minuto, nem comecei a contar, já terminou. Agora, tenta segurar uma chaleira de água quente, sem proteção, durante 1 minuto, sem um paninho, nada. É o desespero. Então, o minuto, o tempo, foi exatamente o mesmo nos dois momentos. O que mudou foi o que estava ocorrendo ao redor. E assim, como em nossas vidas, quando estamos em um momento feliz, o tempo voa. E quando estamos com problemas, parece uma eternidade. Aconteceu agora aqui no estado esses dois fenômenos climáticos que preocuparam muitas pessoas, deixaram muitos desabrigados, muitas pessoas se movimentaram para auxiliá-los. Para aquelas pessoas que estão sofrendo, o ciclone ainda está acontecendo para elas, que elas estão vivendo no dia a dia. Mas para a grande maioria de nós, que tem as suas casas mais seguras, que tem o seu emprego garantido, o ciclone foi algumas horas. Foi o mesmo evento climático que aconteceu para toda essa população, mas cada um o compreendeu de uma maneira diferente. E como eu fico feliz em ver as reportagens, o resumo das notícias, da quantidade de doações que as pessoas receberam, o auxílio, o abraço muitas vezes que aquelas pessoas precisavam. Muitas vezes o pouco se transforma em muito. Mas agora, indo um pouquinho adiante, vamos deixar a ciência de lado, apesar nós não somos grandes cientistas, não temos grandes compreensões, temos noções. Vamos para algo mais filosófico. Vou aqui citar Santo Agostinho. Quem conhece a literatura espírita sabe que Santo Agostinho é um espírito que assinou algumas partes das publicações espíritas. Inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo tem passagens dele que são muito reconfortantes para nós. Santo Agostinho era um filósofo. Ele também analisava o mundo ao seu redor. E para a filosofia augustiana, é impróprio afirmar que os tempos são 3: passado, presente e futuro. Entretanto, convém dizer que os tempos são 3: o presente das coisas, o presente das coisas passadas, o presente das coisas presentes
e o presente das coisas futuras. Podemos dizer que o presente são os reflexos das nossas ações no passado, no presente e no futuro. Filósofo também adora complicar às vezes as palavras, né? O tempo não é três, mas ao mesmo tempo o tempo é três. É passado, presente e futuro. Ele não é passado, presente e futuro se nós simplesmente separarmos como coisas distintas. O passado já passou, nós temos que viver simplesmente o presente, o momento, o materialismo, e o futuro a Deus pertence. Não. Está tudo interligado. O presente das coisas passadas. Em momentos antigos, em encarnações passadas, eu fiz atos que hoje me envergonham, mas eu os realizei. Eu prejudiquei pessoas, eu prejudiquei instituições, eu talvez tenha ajudado algumas pessoas, talvez tenha feito mau uso da minha inteligência. E esse passado hoje reverbera no meu presente. Então, é o presente das coisas passadas. Mas eu devo continuar fazendo um trabalho no bem para diminuir essa vibração do passado sobre a minha pessoa. O presente das coisas presentes. Todas as minhas ações, todos os meus atos que eu faço no momento vão reverberar, vibrar em direção a mim novamente. Se eu começar a contar piadas, a falar palavras ofensivas, qual é o pensamento de vocês contra mim? Exato, irão me criticar, mas como? Ele está no ponto espírito, como é que ele está falando isso? É o presente das coisas presentes. Assim como se eu pensar positivo, buscar bons argumentos, tentar elucidar da melhor maneira possível o mundo que nos rodeia, vocês a partir de agora vão começar a ver o mundo ao redor com outros olhos. E o presente das coisas futuras. O que nós estamos fazendo no momento para o futuro? A tecnologia, não. Os governos, não. Nós. Nossos atos. Nossas palavras. Nossa preparação para o futuro. Se eu não houvesse me preparado no passado, pelo menos lido o mínimo necessário da doutrina espírita, eu não poderia estar agora, nesse momento, falando sobre um conceito religioso espírita. Se eu não me preparar um pouco mais para esse momento que nós estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, no futuro eu não estarei aqui. Eu receberei outra missão em um mundo primitivo, talvez. Então, os nossos erros, os nossos acertos, a nossa falta de ação, ou principalmente a maneira como nós lidamos com as outras pessoas. No passado, eu não tenho filhos, mas como se eu tivesse. No passado, como eu tratei meu filho? Simplesmente coloquei na melhor escola, botei a melhor roupa, dei a melhor comida possível, vai, te vira. No presente, não, vai trabalhar, vai criar tua família, vai construir tua casa, eu não vou deixar nada para ti. E no futuro, o que eu vou esperar? Ele vai me delegar
Deixa lá no cantinho. O pai me ensinou que eu tenho que me preocupar comigo, o resto do mundo que se vire. E ele é o resto do mundo também. Ele faz parte do resto do mundo. Então, todas nossos erros, acertos, falta de ação e maneira como lidamos com as outras pessoas reverbera, irá vibrar no futuro. E finalmente chegamos ao pilar religioso. Para a religião, espiritismo, refletir sobre o tema tempo no plano espiritual é tentar entender este mundo com base no tempo em que vivemos no plano material, pois o tempo é diferente em cada plano, não passa da mesma forma. Temos o tempo material, o tempo espiritual e o tempo da eternidade. O tempo é de Deus. E nele está todo o universo e tudo o que existe na forma material e espiritual. E acima de tudo está Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nós procuramos entender o tempo conforme a medida das nossas vidas. Eu gosto de brincar com o pessoal, eu tenho tantas voltas ao redor do Sol. Não vou dizer que é 50, que senão o pessoal vai achar que... Mas eu tenho minhas voltas ao redor do Sol. Alguns têm mais, outros têm menos. Mas isso, desta vida, desse corpo material, desse ser, dessa corpo de carne, que hoje se chama Ayrton. Mas esse momento é extremamente curto, finito. Esse corpo é animado por um espírito, que enquanto está dentro desse corpo é uma alma, mas ele é animado por um espírito. Esse espírito vem de longa data. Nós não sabemos como os espíritos são criados, como está escrito no livro dos Espíritos. Não nos é dado saber, ainda pela nossa ignorância, pela nossa infância, como humanidade. Mas nós somos criados em determinado momento, bastante tempo, por sinal. Muitas vezes tem pessoas que sabem aproveitar bem o tempo, que já tiveram uma determinada quantidade de encarnações neste mundo, em outros mundos, que tiveram inúmeras experiências, vivenciaram tempos diferentes. Imagina os seres humanos aqui estão sonhando em um dia morar aqui do lado, em Marte. Inclusive, quem olhou para o céu essa noite, na Lua, próximo da Lua, tem uma estrelinha levemente avermelhada. Ali é Marte. A impressão que é tão perto, dá para pensar com a mão. O tempo lá vai correr exatamente igual ao tempo aqui na Terra? O dia, o ano, a maneira como nós compreendemos a vida vai ser igual? Não, vai ser diferente. Isso que nós estamos orbitando o mesmo Sol, na mesma tribo aqui do Sistema Solar, nós podemos enxergar com os olhos, mas a maneira como nós compreendemos o tempo no plano físico é diferente da maneira como nós vivenciamos o tempo no plano espiritual. Não sei se a maioria já viu o filme O Nosso Lar, faz algum tempo já que passou. Daí o protagonista, André Luiz, ele desencarna, vai para o umbral e lá ele permanece um tempo. Dá a impressão que foi rápido. Desencarnou, ficou um tempinho sofrendo ali no umbral, aqueles espíritos sofredores, chorando, desesperados. De repente ele foi resgatado. Ele até foi resgatado rápido, demorou somente 8 anos para que ele se
compreendesse a situação dele e pedisse auxílio. Parecia uma eternidade para ele. Mas ele começou a trabalhar, a compreender a colônia espiritual chamada Nosso Lar. Queria fazer grandes auxílios, grandes trabalhos, mas foi instruído no início a fazer pequenos trabalhos. Auxilia aqui, ajuda a varrer. Conversa com o irmão ali que está sozinho. Daqui a pouco ele começou a enxergar mais longe. E eu não vou dar mais spoiler, que se alguém quiser ler o livro, nós temos aqui para venda. Ou o filme também está à disposição dos streamings. E em algum momento é possível conseguir também uma cópia. Então ali resume, muitas vezes, o que passa no espírito após o desencarne. O que é a eternidade? A eternidade que nunca termina. Mas os cientistas dizem que o universo é finito, observável, mensurável. O que é o universo? Eu mal conheço o Rio Grande do Sul, vou querer conhecer o universo. Eu não consegui visitar todas as cidades do planeta, vou querer ver todas as estrelas do universo. Mas, como eu disse no início, nós temos noções. E isso nos ajuda a evoluir cada vez mais. Às vezes, de pouquinho em pouquinho. Um pequeno degrau hoje, outro amanhã. Daqui a pouco eu estaciono, daqui a pouco eu subo alguns degraus rapidamente. Tudo depende da evolução que está a sociedade e de como todos nós lidamos com o tempo. E acima de tudo está Deus. Então, todos nós somos afetados pelo tempo, tanto nos primórdios da criação até hoje, e até quando o nosso Sol se extinguir, se apagar. Os outros sóis do universo também irão se extinguir, apagar, outros irão nascer, irão morrer. Em algum momento, dizem os cientistas, que o universo irá esfriar. Mas a criação de Deus jamais acaba. Ainda não nos é dado saber como nós nascemos, e tão pouco quanto o universo que nós conhecemos irá perecer. Alguém já ouviu falar na cidade de Ur, Oriente Médio? Quem conhece um pouquinho de história? Era a cidade mais importante, a primeira grande cidade da civilização humana. Mas ela acabou. Houve um império no século XV que ousou desbravar os mares e unir todos os continentes do planeta. São os portugueses. Eles já estiveram em todas as partes do planeta. E hoje, é naquele pequeno país, um povo forte, orgulhoso, que ajudou o ser humano a expandir as fronteiras que nós conhecemos de mundo. Eles aproveitaram o tempo à sua maneira. E dentro do livro O Espírito e o Tempo, escrito por José Orlando Pires, na primeira parte ele nos traz, são 5 capítulos. Então ali ele busca a explicação do que seria o horizonte tribal, o mediunismo primitivo, naquele momento que nós cultuávamos as forças da natureza, o sol, a lua, as águas, os trovões. Mais tarde veio o horizonte agrícola, com animismo e cultos ancestrais.
Nós podemos ali citar os egípcios, com seus deuses antropomórficos, metade seres humanos, metade animais, que já falavam sobre a vida futura, sobre a continuidade da existência em outro plano. Mais tarde, quando vieram os gregos e romanos, foi o horizonte civilizado, o mediunismo oracular. Quando nós consultávamos os oráculos de Delfos, os outros adivinhos, para compreender o mundo que nos cerca, será que devemos tirar a sorte? Eu devo sair de casa hoje vestido de branco ou de vermelho? Eu devo ir à guerra ou não? Mais tarde, veio o horizonte profético, que são todos aqueles profetas do Antigo Testamento e todos que já falavam sobre a vinda do Messias, aquele que seria o divisor de águas, aquele que iria nos ajudar a compreender não mais somente o mundo material, mas a começar a nos ensinar sobre o mundo espiritual. Ele foi o maior médium que pisou sobre a terra. Ele conseguia ver tanto o plano físico quanto espiritual ao mesmo tempo e de uma maneira extremamente equilibrada, sem o perturbar. Ele conseguia manipular a matéria ao seu prazer, sabendo que tudo aquilo que ele fazia iria reverberar no futuro. Ele nos trouxe ensinamentos maravilhosos que nós não devemos somente citá-los. Eu repito, não devemos somente citá-los. Nós devemos começar a aplicá-lo no nosso dia a dia. E por fim, agora, um pouco mais preparados, como aquelas crianças que saíram do primeiro fundamental, estão lá no quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, se preparando para começar a trabalhar no bem. Hoje, nós devemos começar a ser os artífices de nossas próprias vidas, de nosso próprio futuro. Nós precisamos de pessoas que nos governem? Sim, nós precisamos de pessoas que organizem o bem geral da população. Mas quem governa esse planeta é cada um de nós. Cada um dos atos, cada um dos erros e acertos, cada uma das palavras que nós proferimos reverbera em toda a psicosfera do planeta. Por isso, o tempo para nós é muito importante. E assim, quero deixá-los com o Chico. Ele parafraseou essa frase que nos dá a compreender como nós, seres humanos, devemos lidar com o tempo. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, mas é sempre possível começar de novo e fazer um novo fim. E quando estava preparando essa pequena explanação, essa troca de ideias, eu lembrei de uma irmã que me auxiliou muito nessa casa, me mostrou o futuro, me mostrou o que é ter fé e trabalhar no bem. Ela adora poesias. Então, como não podia deixar de ser, e para homenageá-la também, eu vou citar a poetisa Maria Dolores, através da mediunidade de Chico Xavier, que enviou esta bela página que enriquece o rol de orientações
carregadas de amor e respeitos, que os amigos espirituais sempre estão prontos a nos enviar. A poesia: não percas tempo. Não deixes para mais tarde a palavra calma e boa, que salva, anima e perdoa, curando ofensa ou pesar. Talvez muita gente esteja na pauta do que eu digo, pedindo-te um gesto amigo que não se deve adiar. Às vezes, num só abraço, numa frase ou num sorriso, temos nós o que é preciso em qualquer reparação. Faze agora o bem que possas. Não guarde outro dia. Bondade semeia e cria vida nova ao coração. Haja o que houver em caminho, não guardes ressentimento. Todo minuto é momento de ajudar e recompor. Não apontes, não lastimes a incompreensão que te alcança. Para quem segue a esperança, Deus é a presença do amor. Retirado do livro Momentos de Ouro, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Maria Dolores, ela, quando ditou aqui, ela já havia desencarnado. Ela desencarnou em 1958. Mas seu nome de batismo é Maria de Carvalho Leite. Era baiana. Ela estudou num tempo que as mulheres não eram muito bem vistas nas salas de aula, e muito menos escrevendo opinião própria. Ela usou o pseudônimo de Maria Dolores para não atrapalhar a sua vida cotidiana. E ela simplesmente escrevia artigos para jornais. Não. E ela, em determinado momento, ela conheceu um rapaz chamado Divaldo. E esse rapaz tinha uma missão. E uma das primeiras missões foi adotar crianças. Em determinado momento, foi necessário uma instituição para abrigar todas essas crianças, chamada Mansão do Caminho. Essa moça, Dona Maria de Carvalho Leite, ela auxiliou no início lá, doou com alguns bens materiais, louças, talheres. Mais tarde, ela começou a pintar cartões, para que a venda desses cartões gerasse algum numerário para a manutenção da casa. Em determinado momento, ela, se sentindo ainda precisando ajudar mais, se voltou ao trabalho voluntário dentro da casa. Cada um aproveita o tempo que pode, o tempo que tem, da melhor maneira possível. Ela aproveitou o tempo, estudou. Ela aproveitou o tempo doando os bens materiais. Ela doou o tempo produzindo um material que não iria gerar nenhum lucro para ela. E ela aproveitou o tempo doando o seu próprio tempo em benefício do próximo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os irmãos aqui presentes e que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos. Boa noite, irmãos. Agradecemos a presença de todos aqui nessa casa de oração. Agradecemos também a exposição do irmão Ayrton, esclarecedora, que possamos levar bons
bons frutos para a nossa vida e cultivar o nosso tempo melhor daqui para frente. Então, antes de a gente seguir com a segunda parte, que é o passe, né, fluidoterapia dessa noite, vamos fazer uma prece de encerramento. Então, convidamos todos a elevar o pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Que possamos, nesse momento, estar em paz, em harmonia, para bem receber os carinhos dos nossos amigos, mentores espirituais que estão aqui nos assistindo, para que possamos absorver bem a fluidoterapia dessa noite. E assim, agradecidos pela assistência dos nossos queridos amigos, benfeitores dessa casa, encerramos essa primeira parte do trabalho dessa noite, que assim seja. Então, pessoal,